Você já se sentiu desconectado do mundo? Ou como se o seu corpo não te pertencesse? A pessoa com transtorno de despersonalização ou desrealização, ela se sente como se ela fosse um observador externo de si mesma. Nesse vídeo eu vou explicar os motivos que levam esses transtornos a acontecerem e quais são seus tratamentos. No final desse vídeo, inclusive, eu vou te dar uma dica simples que pode te ajudar se você passa ou já passou por essa estranha sensação. Essa síndrome ela pode surgir de forma súbita ou também de forma gradual. Apesar de surgir em pessoas saudáveis, desde que essas pessoas saudáveis estejam passando por estresse, algum cansaço intenso ou mesmo consumo de drogas, ela é muito associada a doenças psiquiátricas, como a depressão, transtorno de ansiedade ou esquizofrenia. Estima-se que 50% de todas as pessoas já tiveram ou terão alguma experiência de despersonalização. Alguma vez na vida todos nós podemos sentir essa sensação, mas apenas 2% tem um diagnóstico comprovado dessa desordem. Importante dizer que ela ocorre igualmente entre homens e mulheres. Apesar de muitas vezes a despersonalização e a desrealização serem agrupadas para explicar essa síndrome, existem algumas diferenças entre elas. A despersonalização é como se você fosse um robô. Você sente que você não está no controle dos seus movimentos, como se você fosse um prisioneiro do seu próprio corpo. Costumo dizer que as pessoas se sentem como se fossem observadores da sua própria vida. Elas se sentem desconectadas das suas memórias e elas também têm dificuldade de lembrar dessas memórias. Algumas pessoas até mesmo dizem ter constante experiência de se ver saindo do seu corpo, tanto acordadas como dormindo, porque elas estão tão desapegadas do seu próprio corpo que isso acaba sendo uma imagem facilmente de ser criada. Os sintomas da despersonalização eles incluem ouvir barulhos, olhar para o espelho e não se reconhecer, ficar em dúvida se algumas coisas realmente aconteceram com elas ou se elas apenas sonharam ou imaginaram essas coisas. Estar num lugar e não saber como chegou até lá, ou ter feito algo e você não se lembra como que você fez aquilo. É uma sensação de que você é um observador externo do seu próprio corpo, ou que o corpo não te pertence. Já na desrealização, é um pouquinho diferente. Na desrealização, as pessoas relatam que se sentem como num sonho, como se houvesse uma bolha separando elas do exterior. O mundo pode parecer mais engraçado e distorcido, os objetos podem parecer maiores ou menores do que eles realmente são, e às vezes até mesmo desfocados. A pessoa acha que tem algum problema ocular e não tem. Os sons podem ficar muito mais baixos do nada ou muito altos sem nenhuma explicação. Já o tempo pode passar devagar ou extremamente rápido. Já as causas da despersonalização e da desrealização são muito similares, é por isso que elas geralmente são agrupadas. A ansiedade e a depressão são as causas mais comuns. Esse transtorno ele costuma aparecer em pessoas que experimentaram momentos de estresse muito severo em algum período da vida delas. Entre os exemplos a gente pode citar abuso emocional, que pode ser desde um bullying até uma situação de um abuso de autoridade, pode ser um abuso emocional ou mesmo físico. Outros exemplos são negligência durante a infância. A pessoa pode ter presenciado uma violência doméstica ou sofrido uma violência. Mas é muito comum na infância a pessoa vivenciar uma violência doméstica.
Lidar com parentes com transtornos mentais, principalmente na fase da infância, também pode ser uma causa. Ou ter alguém muito perto, muito próximo, morrendo de forma inesperada. Alguém muito querido morrendo de forma inesperada. Além desses exemplos que são mais clássicos, tem outros exemplos também, como relacionamentos tóxicos, problemas financeiros muito graves. Isso geralmente é mais para adultos, não tanto para crianças, né? O início do distúrbio ele pode ser súbito ou gradual, sendo comum haver geralmente outros sintomas psiquiátricos, como alteração do humor, ansiedade e outros tipos de distúrbios. Em certos casos, a despersonalização ela pode apresentar episódios únicos, sem que apresente novos episódios durante meses. E daí ela volta a apresentar novamente o distúrbio. O diagnóstico ele envolve testes psiquiátricos e testes físicos. O diagnóstico ele não é simples. A gente precisa descartar outros problemas físicos que podem levar a esses sintomas. Portanto, se você sofre desses sintomas, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um psiquiatra antes mesmo de procurar um terapeuta, para ter a certeza que o seu problema é realmente a despersonalização, ou não é nenhum problema físico acontecendo com você. O diagnóstico vem quando esses episódios ou duram por muito tempo ou são muito recorrentes. É muito importante esclarecer que todos nós temos algum grau de desrealização ou de despersonalização. Portanto, não se assuste se isso já aconteceu com você. Em momentos de estresse, de ansiedade, esses sintomas eles podem aparecer e se for o seu caso, não se preocupe. Metade das pessoas vão passar por isso alguma vez na vida. Mas é raro que isso se torne um distúrbio. Portanto, se você sentiu esses episódios recentemente na sua vida, procure baixar o seu nível de ansiedade e procure ficar atento se os episódios voltam ou não. Se voltarem com frequência, procure um médico. O tratamento para o transtorno de despersonalização e desrealização deve envolver sempre sessões de terapia. Como eu mencionei, na maioria dos casos esse transtorno é acompanhado por depressão ou ansiedade. E é por isso que a terapia, junto com o tratamento psiquiátrico, se necessário, eles controlam a ansiedade e as alterações no humor. De um lado, com o tratamento ansiolítico ou antidepressivo, e do outro, o tratamento terapêutico, para entender o que está gerando esses pensamentos de ansiedade e de depressão. Se possível, a terapia vai te ajudar a ressignificar suas causas. E o mais importante, prever e evitar que novos quadros de estresse e ansiedade aconteçam na sua vida. Assim que nós identificamos os gatilhos, nós conseguimos ressignificar. E eu te prometi no começo desse vídeo que eu vou te ensinar algumas técnicas que podem te ajudar se você estiver passando por isso. Então vamos lá. Algumas técnicas que ajudam pessoas que têm sintomas de despersonalização e desrealização. São técnicas psicológicas que podem ser usadas para evitar esses pensamentos obsessivos. E aqui vão duas técnicas. A primeira é estimular os 5 sentidos. Pare um tempo para você mesmo e estimule seus 5 sentidos. Feche os olhos e durante 1 minuto estimule o olfato, cheirando algo, depois o paladar, colocando algo na boca, como chiclete, por exemplo. Se concentre no paladar, saia do automático, entre no modo manual do seu corpo. Sinta as texturas, sinta o gosto. Depois o tato, com muito cuidado, ande devagar pelo seu quarto, de olhos fechados, tateando paredes, localizando objetos. Estimule também a sua visão. Foque no mais longe que você consegue ver e no mais perto que você consegue ver. E finalmente a audição. Fique alguns minutos em total
total silêncio e perceba como a sua audição começa a se aguçar. Os sons da rua eles vão ficar mais e mais detalhados, mais altos. Preste atenção neles. Um outro exercício que você pode fazer, que é ainda mais rápido que esse, é se olhar no espelho. Se olhe no espelho e passe 2 ou 3 minutos se olhando no espelho, principalmente a região do rosto. E faça isso, se possível, bem de perto. Algumas vezes passe a mão no seu rosto, isso vai te colocar de volta na sua realidade. Teste os 2 exercícios e comente aqui qual foi o mais satisfatório para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha. Assim você deixa esse vídeo chegar até as pessoas que estão realmente precisando dessa informação. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.